você tem 120 dias para votar em MP. Então, na prática, você tem até janeiro. Mas... Gente, é a luz que caiu aqui, mas... A gente vai arrumar aqui. Continua. Foca aqui no que eu tô falando. Isso aqui acontece ao vivo. Então, a gente tinha como meta o auxílio emergencial durante a pandemia. Se a pandemia não acabou, não tem sentido reduzir o auxílio para R$300. Ponto. Né? E o que a gente está brigando agora? A gente está brigando, como eu vinha falando, perdi o raciocínio que a hora que a luz caiu. 120 dias é o prazo para pautar a MP número 1000, para colocar ela em votação. Se todo mundo ficar de braço cruzado, não fizer nada, não pressionar, segue o jogo, vai para R$300. Janeiro, aí já pagou as 4 parcelas, ficou R$300. O que a gente está brigando é para colocar em votação. O deputado que acha que tem que ser R$300, ele tem o direito de achar o que ele quiser, mas ele tem que votar e contar para a sociedade, contar para os mais necessitados que ele quer um auxílio menor. E ele que defenda isso. 300, e ele que defenda isso. O que não dá é para continuar escondido, porque se não colocar em pauta, aí todo mundo fala, não, eu era a favor do auxílio de 600, e não era a favor coisa nenhuma. Então, a nossa briga é para colocar em votação. É o que eu falei já algumas vezes, falei no plenário e vou repetir aqui. Vamos para o voto. Quer instituir que o auxílio é 300, quer 100, quer R$50, ou quer acabar com o auxílio? Faz isso no voto. Vamos ver no voto lá quem vai ter coragem. Nós estamos num período eleitoral, 15 de novembro tem eleição. Será que os deputados vão ter coragem de reduzir o auxílio em R$300 no meio de uma pandemia, às vésperas de uma eleição? Não vão. Não vão. Eu já falei 1000 vezes e repito. Nós já temos maioria entre os deputados e senadores para colocar o auxílio em 600. É só votar. Agora, se o presidente da Câmara não colocar em votação, não adianta a gente ter maioria. E eu venho falando que a gente tem maioria há um tempo. Ontem nós provamos isso. Conseguimos obstruir a sessão e derrubamos a sessão lá na Câmara. Então a gente provou que de fato a gente tem maioria. Não consigo entender o que é o problema de colocar em votação. Você quer que reduz para R$300? Vota por isso, mas tem que pôr para votar para o brasileiro. Pelo menos saber quem é quem. E o engraçado, André, é que a gente percebe que essa é uma prática comum no Congresso. Então, para não se desgastar com a população, estou correto? Para não se desgastar com a população, eles pedem para não pautar. Como disse o Marcos Pereira, vai ser no tempo que o presidente da Câmara e que os líderes quiserem. Então, para não ter o desgaste de votar, eles vão lá, o mesmo modus operandi de sempre. Então, para não precisar votar, eu peço para não colocar em votação. Aí eu finjo que eu sou a favor do auxílio 600. Olha, se votasse, eu aprovaria o auxílio 600. Mas aí não coloca em votação, não tem o desgaste. É mais ou menos isso que acontece. Exatamente, exatamente. É uma maneira do tipo, o cara é contra o auxílio em R$600, aí ele vai lá, usa o microfone, fala que é a favor, chega no pé do ouvido do presidente da Câmara e fala, não coloca para votar não, aí, porque senão vai pegar mal para mim lá fora. O presidente mata tudo no peito e não coloca para votar. É isso que está acontecendo. E a gente viu, parabéns Brasil até hoje. pela sua coragem, você enfrentando lá o presidente da Câmara, na época em exercício, e hoje ainda em exercício, o Marcos Pereira. E aí você fala para ele, o senhor falou que ia colocar em votação. A resposta dele, não, eu jamais faria uma insanidade dessa. Aí você desmente ele e depois ele volta atrás. Olha, eu falei mesmo. Exato. Então, parabéns pelo enfrentamento. Então, uma coisa que a gente sempre fala, e eu sempre falo aqui nas lives, eu sempre cito o André Janones, que eu posso dizer que é o líder aí desse movimento pelo auxílio 600. Eu posso dizer também que o André Janones é uma espécie de... é o porta-voz, né? Não só da página Eu Apoio André Janones, como milhões de pessoas que acompanham o trabalho do André. E uma coisa, André, que a gente escuta, todo mundo falando o tempo inteiro, olha, não tem dinheiro. Eu sempre faço live aqui falando isso, eu gostaria da sua opinião. Olha, não tem dinheiro. O Brasil não tem dinheiro. 100 bilhões de reais vai custar. Isso é uma insanidade. Isso é coisa de comunista. Vai para a Venezuela. Então a gente sempre escuta esse tipo de crítica. Uma pergunta para você. Você está lá, você é deputado federal. Hoje o deputado federal mais influente do Brasil. O Brasil tem dinheiro ou o Brasil não tem dinheiro? Repito, a minha pergunta não é se o Brasil tem dinheiro para um auxílio desse tamanho para sempre. A minha pergunta é, o Brasil tem esses 100 bilhões de reais para passar o auxílio de 300 para 600 até o fim do ano ou não tem? Na verdade, colocar o auxílio em R$600 até o mês de dezembro daria uma despesa aí de mais ou menos 100 bilhões de reais. A gente já tem dados que comprovam
que é possível só de fonte nova. A gente apresentou já em vários projetos. Uma vez o presidente Bolsonaro, respondendo a uma seguidora, pediu que eu apontasse, né, de onde eu ia tirar esse recurso, apontasse uma fonte de recurso para manter o auxílio em R$600. Eu apresentei não uma, mas 7 fontes de onde seria possível tirar esse recurso. E aí quando você pega os dados, e a gente tem alguns deles anotados aqui, esse aqui é o da isenção, né? Isenção 330, o total aí 400... A gente fez algumas anotações aqui antes de começar com vocês, para não perder, porque é tanto número, são valores tão astronômicos, que fica até difícil de guardar. E a gente fez isso aqui, existe um grande estudo desenvolvido por nós, com o auxílio de alguns economistas, tá, que mostram que o auxílio é absolutamente viável. O que acontece no Brasil hoje é uma inversão de prioridades. Fazer política, né, é eleger prioridades. As pessoas mais simples, mais vulneráveis hoje no nosso país, elas não são prioridades. Na verdade, nunca foram. Né? Então a gente tem aqui, para você ter uma ideia, só de renúncia e incentivos fiscais são mais de 330 bilhões de reais. Com 100 bi, a gente garantia o auxílio no valor de R$600. Tem mais aqui, Wilson. Aqui, a gente pega... Funcionalismo público. Só com o funcionalismo público federal, a gente gasta 441 bilhões... 320 bilhões de reais. Total. E vai. Então, aqui tem vários. 200 bilhões de uma fonte, 150 de outra. A gente tem uma dívida hoje superior a 6 trilhões de reais. Né? E aí você pega o gasto com o Bolsa Família, não dá 5% disso? Não, 30 bilhões. 30 bilhões. 30 bilhões de reais. Dá menos de 1% disso. Meio por cento do valor da dívida. Então, não foram os gastos com o Bolsa Família que quebraram o país. Não foram os gastos com o auxílio emergencial que quebrou o país. É tudo uma questão de prioridade. A gente já tem discutido isso já há algum tempo. E aí, aquele exemplo que a gente sempre dá, né, Wilson, da questão da cesta básica. Você coloca lá uma isenção de produtos da cesta básica geral, para todo mundo. Isso não é diminuir a desigualdade. Ah, mas aí, André, está tirando o imposto do arroz e do feijão, isso vai auxiliar os mais vulneráveis. Sim, vai auxiliar o bilionário também, que também compra arroz e feijão. Então a gente precisa de adotar no nosso país políticas que de fato enfrentem e combatam o problema da desigualdade. Só para vocês terem uma ideia, tá? E eu vou pedir para vocês, por gentileza, compartilhar. Compartilha que vocês ajudam a mais pessoas saírem dessa cegueira que o governo colocou a gente de sempre o pobre, eu não aguento mais, o André não aguenta mais. Todo post que eu faço fala que pobre é vagabundo, que o país quebrou por causa de pobre. Eu vou mostrar aqui apenas um número para vocês. O Bolsa Família custa 30 bilhões de reais. Isso é pouco para o Brasil, é 5% do orçamento, 30 bilhões de reais. Como o André falou aqui, isenções 330, só de isenções fiscais e renúncias o Brasil dá para empresários 330 bilhões de reais. 11 vezes mais do que o que custa o Bolsa Família. E aí eles falam que o Brasil está quebrado por causa do Bolsa Família. E aí quando você defende o Bolsa Família, você é socialista, você é comunista, você é esquerdista. Aqui não tem esquerda, aqui não tem direita. Aqui nós somos a